Olá, eu sou a Cecília da Estalo e hoje a gente vai conversar sobre o perfil executor do DISC Profiler. A gente vai estar aqui conversando sobre esse estilo de perfil, os seus impactos tanto nas emoções, relacionamentos e nas suas atividades. Vem conhecer um pouco mais comigo. Muito bem, gente. Falar de perfil executor é fácil. É fácil por quê? Porque eu tenho um pouco. Tá em mim o executor também, né? Perfis executores são o D do DISC, o dominante do DISC. Traz aí um viés muito forte voltado para a tarefa. Tarefa, entenda resultado. São pessoas focadas em desempenho, em fazer acontecer, em entregar, em ter resultado. Uma palavra-chave do perfil executor é o senso de urgência. São pessoas que enxergam aquilo que precisa ser feito e estão focados nos seus objetivos, metas, né? Tem isso muito claro e dão batida, energia para que isso aconteça. É muito forte. Se destacam, sim, inclusive as pessoas enxergam o perfil dominante do DISC como um perfil apropriado para liderança, com tendência à liderança, né? Não necessariamente ele vai ser necessário para um líder, mas claro que se destaca quando a gente enxerga isso no perfil de liderança, porque aparece, né? São perfis que se expõem a riscos, chegam a ser impulsivos às vezes, né? Mas realizam, entregam, trazem resultado, estão à frente e isso impacta, influencia as pessoas, né? Então esse posicionamento também agrega. Não, vamos observar claramente que não necessariamente para ser líder tem que ser dominante, tem que ser executor. Porém, quando a gente enxerga isso, facilita o destaque do impacto da liderança. Temos lideranças analistas, planejadoras, comunicadoras, em todos os estilos de perfil, não existe o perfil ideal, né, de liderança. Porém, quando a gente enxerga uma preponderância maior no percentual de comportamentos observáveis voltados à dominância, execução, aí a gente consegue visualizar, aparece, tem destaque, né? Então são profissionais que demonstram isso claramente e buscam, são competitivos, dinâmicos, ativos, né? Então querem demonstrar, isso vem a aparecer. Falando um pouco dos pontos fortes desse estilo de perfil e olhando para as emoções, né? Quando a gente fala em emoções, perfis executores, eles são muito autoconfiantes, são pessoas decididas, que trazem a determinação como um ponto forte. São muito otimistas, autossuficientes, chegam a ser destemidos, né? E são perfis empreendedores por natureza, porque querem colocar a mão na massa e fazer acontecer, né? Pensando nos relacionamentos, eles são muito competitivos e isso pode ter impacto dentro das relações, né, da sua equipe. Eles querem se destacar, querem aparecer, né, querem fazer a diferença. Então isso também tem impacto. Pode ser positivo, como pode ser negativo, né? Também são muito persistentes, gostam de tomar a frente, de liderar, de estar em destaque, gostam de se incomodar, né? A gente brinca sempre. Também tem um olhar de incentivar, são incentivadores. Nos relacionamentos eles impulsionam, porque muitas vezes aquelas pessoas que não têm esse índice de energia são consumidos pelos executores, né? Eles acabam estimulando e aí a coisa acontece e a realização vem. Então, por isso, eles são conhecidos como incentivadores, né? Além disso, eles não se intimidam, independente das circunstâncias. Pode ser um ambiente difícil, pode ser um sistema complexo, são profissionais que vão à frente, que vão enfrentar o desafio, gostam do desafio, são movidos por isso, né? Esse é um reconhecimento. Se a gente for pensar nas atividades, eles funcionam muito bem, né? Porque são resolutos, trazem a resolução das coisas. Então, qualquer ponto que tu tenha que trazer resolutividade, né? Impacto pode trazer um perfil executor que ele vai agregar ao processo. Eles são muito promotores, né? De refazer acontecer as coisas. Então, fortemente trazem impacto quando colocam a mão em qualquer atividade. São intuitivos nas tomadas de decisão, né? Conseguem perceber, sentir este ambiente, muito proativos, então são profissionais que vão estar à frente, propondo, não vão estar acomodados, né? Vão querer sempre mais, isso vem como forte. Tomam decisões rápidas em situações de emergência, né? O senso de urgência pegando aqui, muito prático, muito perspicaz, né?
se envolvem no processo porque querem enxergar esse resultado acontecer. Buscam sempre o resultado e o objetivo é a máxima, né? É o imperativo, é aquilo que direciona. Então, tendo clareza de objetivos, funciona melhor. A gente sempre orienta, né, perfis executores, eles precisam entender como ele pode acelerar os seus resultados. Se ele pensar assim, ele adapta qualquer comportamento para acelerar resultado e aí evoluir e melhorar, né? Pensando nos pontos a serem desenvolvidos, olhando para as emoções, a gente vai enxergar que eles são muito obstinados e isso muitas vezes cega um pouco, né? Quer muito fazer acontecer e isso pode atrapalhar nas questões emocionais, pode meio que passar por cima, atropelar, né? Pode se estressar com muita facilidade, nível de intensidade muito forte, muito racional, isso pode distanciar das pessoas mais emocionais, né? Podem parecer indiferentes pelo nível de intensidade, né? Então podem estar um pouco mais distantes das emoções, principalmente das pessoas mais sensíveis, porque são muito práticos, né? Então isso pode interferir sim, relacionando às emoções. Pensando nos relacionamentos, eles são dominadores, são pessoas que vão querer tomar a frente, sugerir, dar ideia, né? Ao passo que são também orgulhosos, né? Duros muitas vezes para mudar de opinião, porque enxergam isso com muita força. São irônicos, né? Tem um viés aí de posicionamento, muitas vezes a forma de se comunicar pode ser rígida, dura, né? Muito direta, e aí a ironia é bastante utilizada. Tendem a dominar o grupo. Quando a gente fala em ironia, entendam sarcasmo, né? Um certo bom humor mais sarcástico nesse sentido, o que torna muitas vezes uma arrogância como um ponto forte aí aparecendo nos perfis executores, até porque eles entregam muito, fazem muito, então aí vem, né, a relação da arrogância, né? Tem tendência a tomar as decisões pela equipe, muitas vezes não estão escutando as pessoas, perdem esse olhar de escuta, né, e saem realizando, e tem um foco em pensar nos seus benefícios, um pouco mais em si, um pouco mais egoísta, porque quer enxergar os seus resultados, né? Então tem um lado mais individualista e muitas vezes é intolerante à diferença, às ideias dos outros, né? Porque quer realizar, fazer, é meio trator, passa por cima, né, nas relações. Olhando as atividades, muitas vezes vem aí um ponto que é o excesso de autoconfiança. E aí atrapalha mesmo, né? Podem ser meio ardilosos, né? Mexer aí as coisas para fazer acontecer. Tem a tendência a criar um pouco de preconceito, né? Relacionado às coisas, por ter um pensamento mais rígido, mais duro, muito prático, objetivo, né? São bastante obstinados, né? E não vão olhar muito para o detalhe, querem fazer acontecer. Então, o ponto a ponto, às vezes, passa por cima, né? Tá focado muito mais numa visão mais global, né? São insaciáveis, são pessoas que não vão parar até conseguir, né? Até resolver. Então, vão buscar sempre o interesse, aquilo que para eles funciona e que dá certo, né? É um nível de intensidade muito forte, o que traz velocidade de resposta, mas também traz impacto, né, gente? Tem tudo aqui, não existe perfil bom, perfil ruim, né? A gente tá olhando para todos os aspectos. Se a gente for resumir o perfil executor aí, em 3 palavras, a gente poderia dizer resultado, diretriz, né? Ser muito direto e ser muito decisivo. Ele traz resultado, é muito direto e é muito decisivo. Se a gente for pensar aqui, o que acontece com esse tipo de pessoa quando ela está sob tensão, né? A gente pode enxergar aí um certo desequilíbrio, né? Às vezes uma falta de respeito com os outros nas relações, porque pode se desorganizar um pouco quando perde a dominância, quando perde a liderança frente a algo que está acontecendo, né? Não gosta da falta de objetividade, da ineficiência, né? A principal necessidade do perfil executor é dominar a situação, é ele ser o dominante do processo, então isso vai vir à frente, né? Se tu tá lidando com pessoas dominantes, tu sabe que ele precisa estar entendendo o que tá conduzindo, e ok, aí vai funcionar, né? Para incentivar profissionais executores, dê liberdade de ação, deixa ele trabalhar, deixa fluir, deixa fazer, quanto mais livre, melhor ele vai se sentir, né? Mais dominante ele vai poder ser. E para conseguir o que eles querem, eles se pautam em resultados. Então,
só vai valer se der resultado e ele é medido por isso, ele se mede por isso, né? Pelos seus resultados. Como que a gente estimula profissionais, executores? Dando desafio, botando lá o desafio na frente para que ele corra, né, de forma clara e objetiva. Podem ser pequenos desafios e um grande a longo prazo, isso vai ajudar muito a manter constância e realmente fazer acontecer. Espero que vocês tenham esclarecido aí o estilo do perfil executor, que é o perfil dominante do nosso DISC Profiler. Todos nós temos os 4 estilos de comportamento, mas muitas pessoas, né, nos seus percentuais, acabam crescendo muito nesse estilo e tem ele como perfil primário ou secundário mais preponderante no seu dia a dia. E aí aparece nos comportamentos observáveis, dentro das suas emoções, das suas relações e no seu trabalho, nas suas atividades. Até o próximo vídeo, deixa o teu comentário aí pra gente.